Fala, networker! Seja bem-vindo a mais um episódio do Depois do Pitch, um podcast para você que é empreendedor, para você que quer abrir a sua mente, conhecer novas histórias, conhecer novas pessoas. E hoje eu tô aqui com ela, que é fã daquele cara que é o rei do pop. Ela que é fã do Michael Jackson, mas que também ela pensa nas marcas, ela pensa no branding, no marketing. Estou com ela hoje, que é a Thalia. Seja bem-vinda, Thalia. Olá, Bruno, obrigada. É um prazer te receber aqui no nosso podcast. Você que é uma pessoa que já está caminhando com a gente aí tem um tempo, né? Participando aqui dos eventos do House, já palestrou aqui, né? Já participou de outros eventos, de Projetos. projetos, tudo da comunidade. Então, é um prazer te receber. E hoje eu quero ouvir aí. Eu sei que você já contou bastante coisa para a gente aqui dentro dos eventos e tudo mais, mas hoje a gente tem tempo aqui para aprofundar um pouco mais em quem é a Thalia e como é que a Thalia, por que a Thalia faz o que ela faz, né? Maravilha. Primeiramente, prazer, Bruno, de estar aqui. Muito feliz com mais esse convite em estar participando de mais um projeto aqui da House. E vamos lá, né? Poder contribuir aí para quem estiver nos assistindo. E se a minha história for inspirar alguém em algum aspecto, já vou ficar bastante feliz. Sensacional. Bom, Thalia, para a gente começar aqui, todo mundo que senta aqui nessa cadeira tem que fazer o pitch. Por quê? Se a gente vai fazer o depois do pitch, a gente precisa saber, entender, né? Ouvir o pitch primeiro. Então, se você quiser olhar para a sua câmera, né, e fazer o seu pitch, se apresentar rapidamente, o que que você faz, né? Quem é a Thalia e o que que você faz? Certo. Então, meu nome é Thalia Panceira, eu sou head de criação e novos negócios da Alvi Estúdio Criativo. Nós somos um hub de soluções estratégicas para o digital. Então, hoje nós trabalhamos e integramos três principais frentes, que é o branding, o growth e o marketing. Então, hoje a gente trabalha com estratégias de comunicação para negócios, seja ele em qual momento ele esteja, desde negócios que já estão nascendo, dependendo de uma estratégia de branding, identidade visual, posicionamento, até negócios já consolidados que estão buscando um reposicionamento, lançar novos produtos ou de fato se atualizar e entrar nesse mercado do digital que a gente sabe que é muito desafiador e está cada vez mais desafiador, né? Então, o nosso papel é facilitar e principalmente dar retorno sobre esse investimento dentro da comunicação. Muito bem, muito bem. Vocês viram que ela é cheia de comunicação e brand growth. Bom, vamos lá. Thalia, eu sempre peço para os convidados trazerem eh, coisas que remetem a histórias, a hobbies, né? Por quê? Porque eu gosto de conhecer. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Todo mundo gosta de ouvir uma curiosidade sobre alguém, né? E a gente sabe que você é fã, né? Do Michael Jackson, e aí você trouxe. Eu Eu não aceito. imaginei que você ia trazer isso, né? Não imaginei que você ia trazer algumas coisas do Michael Jackson, então você só trouxe basicamente um 10% do que você tem, né? Do Michael Jackson. Você tem aqui DVDs, né? Como é que é isso aqui? Conta, fala um pouquinho de cada item aqui, só pra gente ver o que que você Então, tem aqui. resumindo, o Bruno já falou, eu sou muito fã desde criança do Michael Jackson e que eu trouxe um pouquinho do meu acervo, né, dos meus itens que eu guardo com muito carinho. Então tem discos, CDs, DVDs, livros, revistas, que me acompanharam aí em diversos momentos da vida e serviram de descoberta para muita coisa também. Que interessante. E onde é que surgiu essa sua paixão pelo podcast, pelo Michael Jackson? Então, desde criança, o meu contexto familiar musical sempre foi, em relação a músicas da década de 70, 80 e 90. Então os meus tios, eu convivia muito com eles e eles sempre assistindo DVDs de videoclipes, né, que antigamente a gente tinha esses DVDs que tinham ali videoclipes de N artistas. Então eu cresci sempre com aquilo de background, digamos assim, sempre ouvindo isso. E até chegou um momento em que eu pegava esses DVDs, eles me emprestavam para eu assistir em casa. E eu sempre me prendi muito nos videoclipes, sempre me chamou muito a atenção os videoclipes, mas principalmente os do Michael. Então eu cresci com essa admiração, criei esse gosto ao longo da minha infância, né, por influência familiar mesmo, mas nada imposto. Eu realmente gostava daquilo. E aí o tempo foi passando, sempre identifiquei essa admiração pelo Michael Jackson e eu construí isso, né, então, antes mesmo dele morrer, eu já consumia muito, da obra dele e tudo mais.
E aí depois eu fui comprando algumas coisas, eu fui me familiarizando, me aproximando mais da história dele, me aprofundando sobre ele como artista, como pessoa, sem ser estritamente ao que eu estava vendo, né. Então veio daí. Que legal. E você, engraçado que, assim, não foi nada combinado, né, mas na Uhum. última semana foi quando que estreou o filme dele? Ai, foi na última semana de abril, se eu não me engano. Última semana de abril, É, né, na semana passada sim, praticamente, praticamente, é. né. E aí você já foi lá assistir, você foi no Pré-estreia, pré-estreia, né. com certeza. Poxa, que Era legal. é um momento muito esperado, né, pra quem é fã, Quem é fã e tal, a né. gente estava aí com uma expectativa muito boa em relação ao É, filme. e a história dele é muito legal, porque, assim, começa lá nos Jackson's Five e o pai sempre, né, Uhum. muito, Rigoroso. rígido, né, e tal. E aí teve um que você mostrou aqui, cadê? Eu vou pegar aqui para mostrar, porque eu Peguei. gosto de mostrar. Quem tá ouvindo o podcast, né, porque estamos também na Amazon, no Spotify, na Apple Podcasts, dá para ouvir, entendeu? No site, você pode entrar lá no nosso site também para ouvir o podcast. Mas quem tá assistindo pelo YouTube consegue ver aqui que tem uma revista aqui, ó, né? Então tem essa revista. E aí a Thalia falou um negócio muito interessante. Ela falou assim: não, porque quando eu era adolescente e tal, e aí eu fui, poxa, né, ela toda adolescente, ela escreveu aqui, ó, 2011, eu falei: 2011. "Nossa, em 2011? Pô, Thalia, adolescente, 2011 e tal". E aí eu me senti um velho agora, porque, é muito legal, né, Essa foi a primeira é revista. a primeira É a revista. primeira revista, Olha, tem aqui primeiro uns adesivos e tal, aham. muito interessante. É, rabisquei coisas de criança, né, É, rabisquei ela inteira. não, mas é legal, né, A história. bacana. Sim, olha ele aí no começo, né, então, muito interessante. E além de Michael Jackson, o que mais a Thalia gosta de fazer nas horas vagas, tem algum outro hobby? Alguns, né, mas eu gosto muito de relaxar, eu gosto muito de parques, passear, andar de bicicleta, patins, patinete, tudo que tenha rodinhas, assim, é uma coisa que me dá a sensação de liberdade, né. Então tudo que me dê uma brisa, um frescor, ir pra praia, então coisas, assim, que me trazem um pouco de relaxamento, né. Então, já tive alguns outros hobbies também, algumas outras práticas, mas hoje eu me volto a realmente algo que desintoxique a minha mente, né, que é de fato ficar em paz em algum lugar silencioso, com brisa, com vento batendo no rosto, pegar o carro, sair. Então eu gosto de renovar, assim, os ares, Legal, digamos assim. passear bastante, né. Passear, passear. E você, não é daqui, né, pelo sotaque já dá pra perceber que você não é de Jundiaí, você não é jundiaense. De onde você é? Eu sou de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. É gaúcha, então. Gaúcha. E lá em Farroupilha é onde o pessoal usa a roupa e tudo mais, Pilcha? é, fica andando com a cuia de chimarrão e tudo É, mais, tem bastante disso. fica próximo de onde lá? Farroupilha é uma cidade da Serra Gaúcha que fica entre Caxias do Sul e Bento Gonçalves, próxima também de Gramado e região metropolitana. Então tem vinho lá, né, então Tem. gosto Caminho de de vinho. Pedra, Vale dos Vinhedos, tudo muito próximo. É, lá é muito bonito, eu já fui visitar lá, então lá Eu sou suspeita, né, é, mas realmente é então. muito bacana. Muito bom. Agora vamos falar sobre a sua trajetória até o o marketing. Qual que é a sua formação? Eu sou designer, Designer, bacharelado, uhum. bacharel em designer. E aí tá tudo dentro da comunicação, né, na Uhum. parte, da comunicação, como é que é o nome mesmo? É comunicação Digital. digital? Ah, É, da comunicação digital, é que tinha um outro nome, que veio aqui na minha mente agora, mas faz parte da comunicação. E aí que entra, né, publicidade, marketing, jornalismo, relações públicas, então tá dentro desse escopo, diverso, né. da comunicação. Isso, aham. Porque muitas coisas se integram, né, comunicação não é uma única coisa, são um monte de outras coisas que formam a comunicação como um todo, né. E hoje a gente vê isso ainda mais porque fazer uma ação, por exemplo, hoje já não te torna comunicativo ou não te torna presente em algum canal, né. Exatamente. E você fez lá no sul? A minha formação sim, Foi lá no sul. foi. E como é que e por que que sim, você falou: "Pô, tô aqui, vou fazer designer". Como é que você pensou ou
O que que te atraiu dentro do design? Uhum. Então, a minha formação em design, ela ocorreu a partir de uma experiência que eu tive despretensiosa em uma gráfica. Por que despretensiosa? Porque o meu intuito na época, adolescente, na escola, era fazer biomedicina. E aí, por alguns acontecimentos familiares, eu fui convidada a ajudar nessa gráfica, de uma família muito querida, que eu sempre me acolheu muito bem. E eu fui com o intuito de ajudar, ocupar meu tempo, não ficar depressiva em casa, né, porque realmente eram coisas que tinham me chateado bastante. E eu fui para ajudar, para atender, fazer uma cópia e tudo mais. E aí eu comecei a ter contato com a área da criação. Fazer um cartão de visita, um convite de aniversário, um convite de casamento. E eu fui percebendo certa aptidão para aquilo. Eu gostava daquilo, tinha interesse em saber mais, em construir, fazer um material cada vez melhor. E aí eu acho que eu me descobri nessa área criativa lá, né. E aí eu acabei optando por fazer design. Saí totalmente do eixo da minha expectativa, do que eu tinha programado pra mim, e fiz design. E não me arrependo de forma alguma. Hoje eu reconheço realmente que eu acho que essa parte criativa do visual é o que realmente me atrai, eu gosto de fazer o que eu faço. Agora não mais, né, em relação ao que eu desempenho dentro hoje da Auri, mas isso foi em 2013. Então eu comecei a trabalhar aos 14 anos, 14, 15 anos. Me formei em 2020, né, foram 5 anos de faculdade. E em paralelo a isso eu fui super me desenvolvendo também dentro da gráfica, depois eu migrei para algumas agências, de publicidade, onde eu acabei me desafiando em outras frentes também, para além do design. Então trabalhei também como social media, fiz tráfego pago, depois eu voltei para o design de novo, aí eu evoluí para diretora de arte dentro de algumas agências, até por fim chegar na Auri, né, que hoje é a nossa agência. Eu tenho uma sócia, Pietra, também, então mais ou menos foi essa minha jornada até a minha escolha, até a minha formação. E na gráfica, você chegou a sua experiência na gráfica foi dentro do design ou foi, tipo assim, fechamento de arquivo, Tudo, tudo? tudo, Você desde atender o cliente, fazer a cópia, criar, o layout do material, imprimir o material, então assim, ao todo, foram quase 7 anos que eu trabalhei, porque eu trabalhei por um período, depois eu voltei novamente com uma outra posição para essa mesma gráfica. Então, assim, tudo que eu sei hoje, eu sinto que eu peguei de lá. Uhum, Porque hoje, tendo a agência, é muito interessante ver como esse conhecimento amplo, porque, por exemplo, por mais que a gente trabalhe no digital, e os nossos clientes, eles têm um material offline, eles têm uma exposição, uma ativação presencial, um evento. Então é muito importante você ter o know-how de como aquilo que a gente está vendo na tela vai ficar no papel, vai ficar no estande, vai ficar numa então assim, tudo isso foi uma bagagem que hoje me torna uma profissional completa, tanto no online quanto no offline, né. Porque, a gráfica me deu todo esse know-how do off, aham. layout, do design. A minha outra trajetória em relação às agências me deram esse conhecimento mais, do marketing, né, então eu fui juntando tudo isso e hoje de fato eu consigo ter uma noção muito ampla sobre essa parte de ativação mesmo, né, de marca e de negócio. Que legal. E a gráfica, creio eu, né, que ela necessita, ou melhor, você é submerso em uma experiência muito grande de situações, porque é cliente o tempo todo, né, e cada cliente tem o seu projeto, vamos dizer assim, Uhum. e cada projeto exige um nível de criatividade para você criar aquela solução. Exato, e você tem que ter uma boa visão, porque você depende de quantidade, de tamanho, aí você tem a escolha do papel, aí você tem o tipo de impressão, aí você tem que sugerir o tipo de material, né, então realmente, assim, gráfica é um universo, eu É. tô apaixonada pelo universo gráfico Eu também. acho que para quem quer começar, por exemplo, no design, né, sei lá, fazer uma faculdade, algo assim, meu, tem que ter uma experiência dentro de gráfica, porque lá você vai trabalhar, o arquivo não vai ser em baixa qualidade, você tem que trabalhar com ele em alta, né. Uhum. E assim, 80% a galera chega lá com o arquivo em baixa, então você tem que dar um jeito, né, para poder Eu acho fundamental, assim, eu sou muito grata a todo esse período e tudo que eu aprendi, assim, na gráfica, porque foi uma base incrível. legal, muito bem. E aí você passou por quantas agências?
Ao todo, eu tive 4 experiências profissionais antes da Auri. A gráfica mais 3. Mais 3. Uhum. E a as agências eram aqui ou lá no sul? Tudo no Rio Grande Tudo do no Sul. sul. Aham. Eu tô aqui, desde 2023 e a Auri existe desde 2020. Olha só, Então na desde pandemia. a gente nasceu na pandemia. Mas começou lá no sul, e aí Começou você veio pra cá. começou. Daí eu vim pra cá, pra ser um ponto aqui, né, da agência aqui em São Paulo. E uma coisa que me interessa, né, é que quando você vai apresentar a Auri, é Auri Studio ou Estúdio Auri? Auri Studio. Estúdio, Uhum. né. Quando você vai apresentar a Auri, você traz os 3 pilares, né, que vocês trabalham, né, os 3 pontos que vocês Uhum. trabalham, que é branding, Marketing growth e e marketing, uhum. né. O que que é o marketing, ok, né, dá para entender, né, eu vou pedir uma explicação, tudo mais, mas dá para entender. O branding, ele é algo que para muitos, empresários hoje, talvez seja algo que ele sabe que precisa, mas ele ainda é algo muito novo, porque hoje é mais falado, antes não era falado. Uhum. Principalmente, né, dentro do pequeno empresário. Só que agora o branding ele tá em tudo, né, tá até no pequeno empresário, você esquece, você não tem mais o branding: "Ah não, isso é só para empresas grandes", não, todo mundo precisa de branding. E o growth, o que que é o growth? Então, só dando uma contextualizada sobre o que você falou e eu compactuo plenamente, o branding é uma questão, assim, que hoje as pessoas têm uma baixíssima consciência sobre a importância dele. Acham que é balela, não precisa e tudo mais. Mas hoje o mercado total, tá muito competitivo. E o branding é para que de fato você fortaleça a sua marca, para que você crie diferenciação, para que você gere percepção de valor sobre o que você oferece. Porque por que que eu vou comprar esse produto, né, 2 águas, aquela máxima da água, né, por que que eu vou comprar a garrafa de plástico comum e a de vidro? Existe um público para cada uma dessas águas, e não deveria ser o preço. Hum, Né, então o branding tá justamente aí. O que faz você pagar a mais por um produto que em teoria seria a mesma coisa, né. Então as pessoas não têm consciência sobre isso. E é um trabalho muito contínuo, né, é um trabalho de dia a dia, de tijolinho por tijolinho. O marketing, como você já falou, é a questão de oferta de produto e serviço, é como você comunica, como você vende e oferta o que você tem. E o growth é pensando mais em escalabilidade, em resultado, de fato, através daquilo, né. Então o growth ele tá atrelado à performance. Que é a performance? É como eu vou ter um retorno sobre esse investimento, é como eu faço uma atração, uma captação, nutrição de leads, né, como eu gerencio tudo isso, como de fato eu crio um corpo com aquilo que o meu branding, o meu marketing estão gerando. Porque marketing não é você postar no Instagram, branding não é você ter a sua polo com o seu loginho, né. Então assim, são muitas camadas, né, e é muito profundo. E hoje o nosso trabalho dentro da Auri é integrar tudo isso porque a gente entendeu, desde 2020, desde o tempo de pandemia até hoje, que uma dessas frentes não funciona sozinha. Não adianta você ofertar o seu serviço se você não fortalece a sua marca e você não pensa em ter resultado sobre isso. Não tem como você ter estratégias de captar e nutrir leads se o seu marketing não está comunicando o que você vende, se você não tem nenhuma identidade visual coerente. Ao mesmo tempo que não tem como você ter uma marca linda, estruturada, uma identidade visual, um site, e você não está comunicando com o seu público certo e você não está fazendo nada para reter e fidelizar cliente, entende? Então, assim, esse é o nosso trabalho, é integrar tudo isso e principalmente trazer essa educação para o nosso cliente de que uma coisa não funciona mais sozinha. Na verdade, faz muito tempo que as coisas não funcionam sozinhas, né. eu tenho uma, hoje, quando a gente pensa, né, em como comunicar aquilo que vende, pensa no marketing da empresa, né, Uhum, a maioria dos empreendedores, eu sempre trago essa observação, porque a maioria dos empreendedores traz de forma empírica aquilo, né, ou seja, ele vai naquilo que ele acha. uhum. "Ah, eu acho que isso aqui tá funcionando", ou aquela pessoa tá fazendo dessa forma, ou vou entrar na trend do momento, Ou fulano tá fazendo, vou fazer vou fazer também, também. achando que vai funcionar. E não é bem assim que funciona, porque isso primeiro que tira a autenticidade, né. Então quando você está falando de brand, você está falando de autenticidade, que é de fato ir no mais profundo, eh, da do propósito da empresa, do negócio em si, a gente sabe que todo negócio tem que, gerar lucro, isso Uhum. não é
como é que fala? Novidade pra ninguém. É, na novidade também não é, como é que fala quando é? Quando tô fazendo gratuitamente, né, tô fazendo de forma fugiu totalmente a palavra, entendeu? Enfim, então assim, então todo mundo sabe que a empresa, ela é de certa forma tem que gerar lucro. E aí o empresário ele agora eu perdi totalmente o raciocínio aqui. O empresário ele pensa, ele vai lá: "Pô, beleza, vou fazer aquilo". Só que ele faz aquilo tirando a essência dele, tirando a Uhum, autenticidade dele, né. A maioria das empresas, hoje são das microempresas hoje, elas são de pessoas que sabem de forma técnica aquilo que elas fazem, tá? Então o empresário ele vai lá, ele monta a empresa, ele abre o CNPJ. Agora eu sei exatamente isso que eu estou fazendo. uhum, Ele tem capacidade técnica para aquilo. E aí ele começa, tem alguns clientes, né? Uma indicação, ele faz um trabalho, indica, mas ele não tem escala. Por quê? Porque ele não enxerga nem o negócio. previsibilidade, né. E não tem previsibilidade. E a hora que, por exemplo, sei lá, cessam as indicações ou coisa assim, aí ele entra numa crise, né. Uhum, E aí ele não consegue trazer isso. E eu vejo que quando a gente fala, né, de marketing, aí o pessoal pensa sempre nesse primeiro ponto, né? Ah, eu preciso fazer o que que os outros estão fazendo. Aí ele vai lá e ele copia. Só que muitas vezes eu vejo que aquilo que o outro está fazendo, que ele começou a fazer e os outros estão seguindo, né? Foi pensado, uhum. foi elaborado, né? Tem uma intenção por Ter uma trás. intenção por trás. Exato. E uma coisa que você falou também, Bruno, que é muito importante, que eu gosto de falar, até foi um tema das minhas oficinas aqui no Behouse, que é os 2 lados da mesma moeda, né. Uhum. Essa integração entre o seu marketing e o seu comercial. Exato. Porque, você não precisa ter uma equipe comercial, mas você precisa ter um processo comercial. Então de nada adianta você ter ações, você ter o seu marketing, e aí você não saber atender, você não ter noção sobre a sua taxa de conversão, você não saber quantos leads, quantas oportunidades você precisa gerar para você conseguir bater as suas metas ou vender o nível que você precisa. Então, assim, as pessoas desconectam totalmente as coisas e elas não entendem que tudo se integra, entende? Então, assim, você tem as suas metas de venda, mas o que que você tá fazendo? Você tá esperando a indicação? Você vai ficar à mercê e você, em algum momento, vai ficar na mão. Porque uma empresa que só vende indicação, ela normalmente não cresce, porque todo negócio tem turnover, tem churn, né? Rotatividade de clientes, etc. Então, se você depende só da indicação, você vai ficar sempre só tapando buraco. É, Porque normalmente você vai ter uma queda, seja recorrente ou produto, enfim, né? Você sempre vai ter uma queda se você não tá trabalhando a sua comunicação, o seu brand, seu marketing. E, em consequência, você não sabe o nível de demanda que você precisa gerar e você não tem os outros canais estruturados para isso, né. Então, é, assim, tudo se torna uma grande bola de neve quando você não tem consciência sobre o papel de cada coisa, né. exatamente. E o que você trouxe em relação e aquela palestra foi sensacional, né. Quem não assistiu, eu acho que Obrigada. tá no YouTube Tá no YouTube, do Clubhouse, tá no né, YouTube. acessa lá que tem a palestra lá. Eh, é justamente isso. Ele é muito bom técnico, né, eu tô falando do pequeno empresário, tá. Uhum, Então ele é muito bom técnico, ele domina, ele tem indicações, ele tem, né, uma visibilidade, principalmente quando é em nicho, né. E aí o que que acontece? Quando dá esse problema de diminuiu as indicações ou sei lá, deu uma enfraquecida no mercado, aí ele fica lá. E agora? só se desespera. Desespera, entendeu? E a gente sabe que uma empresa que não vende, né, que não busca, pensar em como que eu vou vender, ela é a empresa que já decretou fracasso, Uhum. né, porque ela vai sempre depender daquilo, que basicamente são, de certa forma, eh se não tem um processo, uma estrutura, eu acho que fica difícil de É, e a informação dá clareza, né, nesse processo. Você precisa ter informações sobre o seu negócio para você ter clareza sobre o que precisa ser feito. exato. Né, então é muito interessante. E uma coisa também, até eu tive recentemente em um masterclass lá no Google, que foi sobre estratégias de varejo, né. E uma coisa que me chama muita atenção, que reforça algo que a gente vai entendendo, que é a questão de que hoje o varejo não vende mais produtos, Uhum. né. Então, não interessa mais o que você vende, mas como você vende, o que que você gera para o seu cliente, né. Então, assim, as pessoas elas estão numa ilusão ainda, de que: "Ah, eu vou criar um produto, eu vou criar um negócio e eu vou vender". Vai ter público? Sim, vai ter público para você,
Mas você precisa encontrar o seu lugar ali nesse meio, Hum, né. E aí entra o ponto que a gente estava falando dessa integração de branding, marketing, etcétera, que hoje as empresas não, os consumidores, eles buscam por personalização. uhum, Eles querem cada vez mais se sentir ouvidos, acolhidos, que tenham uma oferta específica para você, que: "Ah, o Bruno gosta de tal coisa, então é isso que eu vou ofertar para você", é o atendimento, é como você se sente especial para aquele negócio. Então, assim, existe um trabalho redobrado a nível de atenção, existe, ainda mais com a questão de inteligência artificial, onde todo o processo inicial ele se torna muito frio muitas vezes. Então, quando as pessoas buscam por contato humano, até tá tendo um movimento muito forte de voltar à parte do presencial, das lojas físicas, dos eventos e tudo mais, é isso, porque as pessoas querem ter um contato humano novamente, né. Então, existe um movimento inverso também acontecendo por trás, que a gente às vezes não percebe. Então, hoje, o branding entra nisso, né, de você saber quem é a sua marca e principalmente quem é o seu cliente. O que que ele gosta, o que que ele consome, como ele gosta de ser chamado, ele tem família, ele tá em que momento de vida. Você, desde seja a mensagem, você tem lá no seu CRM ou sei lá onde que você organiza, né, sua base de clientes, viu que fulana ia ganhar bebê em julho, manda uma mensagem de que ela vai ganhar, né, de boas-vindas. Soube que a pessoa foi promovida no trabalho, manda alguma coisa, uma mensagem. Então, essa hiperpersonalização, seja com IA ou não, é o que de fato as pessoas estão comprando hoje. uhum. Porque você pode ter um produto super melhor, mas se você me atender mas se o concorrente me atender melhor, eu automaticamente tenho tendência a ficar com ele e não consumindo o seu produto. Né, então assim, muito interessante tudo isso, porque inteligência artificial não é mais tendência, ela já está presente e se enraizando dentro do nosso contexto, mas questões de relacionamento é um grande X da questão que eu acho que as pessoas precisam se atentar mais em como tá atendendo esse cliente, né. Não adianta cobrar fidelização se você não tá nem aí pra ele, se você só quer vender, se você só tá sendo interesseiro É, e não sendo uma marca interessante pra ele, né. exato. E o que que você vê sobre eu tenho visto um movimento também, e aí você me traz sua visão sobre isso. Eu tenho visto um movimento também, sobre, hã, como você fazer a retenção de audiência, Uhum, né. Por quê? E a gente consegue ver isso de várias formas. Algumas lojas de roupas de criança, né, o que que elas fazem? Elas montam olha que estratégia simples, elas montam um grupo no WhatsApp, elas divulgam isso via rede social, então o pessoal já segue. Aí ela não tem um e-commerce para fazer a venda, ela monta um grupo de WhatsApp e ela convida as mães e tudo mais para participar desse grupo, porque lá dentro, num dia específico, ela vai fazer uma ação, tipo, vai dar descontos e coisas desse sentido, né. E essa ação, ela gera, assim, um engajamento muito grande, porque, uma acaba convidando a outra e é totalmente dentro daquela ação específica que traz a visibilidade para a loja. uhum, E eu tenho visto que muitas lojas de roupas, né, principalmente femininas, né, que as mulheres têm mais facilidade com isso, sim. estão usando esse tipo de estratégia até para poder vender mais e também para atrair mais público, Uhum, né. E só que em todo tipo de negócio, você consegue utilizar de estratégia parecida, montando algum grupo para poder atrair não, mas como é que você fala com a sua audiência, e ao mesmo tempo engaja ela a manter a atenção em você. uhum, Porque isso que você falou, né, então assim, eu posso ter, o melhor preço, mas se eu não tenho o melhor atendimento, eu vou perder essa venda, uhum, né. E como é que a gente consegue estruturar, esse bom atendimento dentro hoje da questão da audiência. Como é que eu consigo uhum. trazer e manter isso? Sim. É, as estratégias são inúmeras, né, Bruno, mas resumo nisso em isso que eu acabei de falar do relacionamento. Você precisa achar formas de se relacionar com o seu público, então você precisa entender quem é o seu público, primeira pergunta, É, né, onde é que ele tá, que tipo de conteúdo ele consome, o que que ele valoriza, o que que é importante pra ele. Isso vai criar essa comunidade. A comunidade traz essa questão de pertencimento, eu me sinto parte daquele negócio. perfeito.
Trazendo a questão do pertencimento, você traz coisas que dão a sensação de exclusividade para essa comunidade. Então você acaba aproximando ainda mais e você cria essa fidelidade, porque você se sente parte, você se sente, beneficiado de certa forma e você tem um engajamento, ou seja, a marca precisa se comunicar. Uhum. Então se você tem ofertas e você se comunica, adequadamente com o seu público, você é interessante para ela, você traz vantagens, você mostra vantagens para elas estarem nessa comunidade, você ainda traz formas de engajar, de participar e tudo mais, é isso. Mas até chegar aí que é uma grande questão, que entra o branding, o marketing e o growth. Você não cria uma comunidade sem essas 3 coisas, Boa. né, porque até as pessoas caírem nesse grupo, elas têm o funil, né, É. topo, meio e fundo. Como que Isso já atrai para o boca, né? isso é do meio para o fundo, né, porque quem tá lá dentro tem propensão a, de fato, se converter. Então você tem que ter estratégias para cada uma dessas etapas, para que você monte essa comunidade, você aqueça essa comunidade e você torne ela cada vez mais eficiente, né. Então é bem por aí essa Sim, conversa. sim. Ah, sim, sim, faz sentido, faz sentido. Então tem um passo antes. Existe. E quando a gente fala de branding, o que que envolve o branding hoje? O que que pra quem ainda por exemplo, eu não sei se eu tô fazendo certo no meu Uhum. negócio, se eu tenho que me aprofundar mais, o que que envolve o branding? Brain é uma questão que tem uma base muito psicológica, né, não é só uma identidade visual, não é só um logo bonito, você tem que entender de fato sobre a mensagem do inconsciente que a sua marca está passando. Então, por exemplo, a sua paleta de cores comunica o quê? O elemento da sua marca comunica o quê? A tipografia da sua marca comunica o quê? Né, e entender tudo isso, entender que muitas vezes a gente tem uma certa afinidade com uma marca ou outra simplesmente pela marca que a gente está vendo. Né, então isso é braining, é uma mensagem lá no inconsciente da gente em relação a isso. Depois entra a questão do posicionamento. Quais são as ativações da sua marca, onde que a sua marca está presente, com quem ela se relaciona, quem é o rosto da sua marca, onde que ela tá, o produto que você vende, quem consome. Existem algumas estratégias, principalmente até a nível de influenciadores hoje, né. O influenciador, muitas pessoas vão para esse influenciador procurando o mais barato, mas ela tem uma audiência. Mas a comunidade desse influenciador é o cliente que você quer ter ou vice-versa, entende? Então, assim, tudo é branding. O detalhe que muitas vezes as pessoas banalizam, né, a cor da roupa, um detalhe, uma identificação, a sua papelaria é branding. Se eu chegar aqui pra você com um cartão de visita lento ali, um super mole, sem nenhum acabamento, uma tipografia horrorosa, grosseiro, e eu Colorido, né, aqueles colorido. E se eu coloridos. chegar com um cartão de visita mais rebuscado, com acabamento fosco, verniz localizado, uma estrutura bacana, qual que vai gerar mais valor pra você, né. Então o branding tá nisso. Às vezes as pessoas banalizam de fazer sempre o mais barato, quando elas esquecem da geração da percepção de valor. Hum. Então você tem uma loja, a sacola de plástico com o seu logo preto ou uma sacola um pouco mais estruturada com as cores da sua marca. Você acha que isso não vai fazer diferença? Tem até um teste que às vezes as pessoas fazem que de shopping, né, de dar para as pessoas a sacola para a pessoa passear no shopping. Isso é presença de marca, vai nossa, olha só quanta gente tá com essa sacola, essa loja deve ser boa, deixa eu tá com alguma promoção interessante, então a pessoa automaticamente entende que aquilo é bom e vai lá visitar, né. Então assim, é um universo, né, mas às vezes as pessoas linkam isso somente com a parte do logo. É. Branding não é logo, não é você ter uma marca, branding é como você se posiciona, como você mostra, como você coloca a sua marca no mundo, né. Mas assim, existem muitas camadas dentro do brand o propósito da marca, né, aquela questão da essência da marca, os diferenciais da sua marca, enfim, muita coisa. Muita coisa. Mas tudo começa pela identidade visual. Quem não tem identidade visual hoje Não, eu ou diria que começa com essa questão de clareza do propósito da sua marca. clareza do propósito. Por exemplo, por que que a sua marca existe? Para quem que ela é? Porque a identidade vai refletir isso e não vice-versa, Sim. né, então você precisa ter clareza do porquê que você resolveu ter essa marca, o que que vai te diferenciar da sua concorrência. Isso precisa estar refletido na identidade visual, nas suas cores, na sua alimentação, na sua tipografia. Com essas 2 coisas em mão, você se posiciona, que aí você começa a ter clareza e ter uma confiança de mercado. Como definir então o meu público? Como é como construir com clareza exatamente o meu público? Essa é uma Ó, pergunta um pouco mais técnica ali que talvez vamos ver se você consegue.
Uma dica é a gente ir para o ICP, né, que é o índice de cliente ideal. O que que acontece? Uma dica é: pega os seus 5 principais clientes, ixi 1, 2 e 3, beleza, são esses. O que que eles têm em comum? O que que eles têm em comum? É o tamanho da empresa, é o segmento, é o FII, é a frequência de compra. O que que eles têm em comum? De que região eles são? Que ticket médio eles têm? A partir disso, você define essas características. Então, são empresas de tecnologia, de mais de 50 funcionários, da região sul e sudeste. Então, a partir daí, você começa a ter clareza e você começa a direcionar a sua comunicação. Então, se eu tô falando, quem é o decisor dessa empresa? Eu falo com o gerente de marketing, eu falo com o CEO, eu falo com o dono, eu falo com o analista, eu falo com o RH. Quem é essa pessoa que te contratou ou que compra de você? Normalmente são empresários. Perfeito, então são empresários, tecnologia, então eu acho que isso dá clareza, mas obviamente você precisa criar alguns filtros que a gente começa a ter clareza a partir dos primeiros movimentos. Se a pessoa quer fazer o caminho inverso, agora se a pessoa já quando criou a marca, criou o propósito, eu vou falar com mulheres, mães, da região tal, que tem um estilo de vida tal. Beleza, aí você já tem uma direção. Agora se você criou um produto, você tá tendo dificuldade, começa por aí. Identifica quem são os seus principais clientes, quem compra super, quem te paga bem, quem é o cliente dos seus sonhos. E define as características em comum, aí você vai ter uma clareza sobre o que está sendo assertivo para suas vendas. Isso ajuda a agência a tomar as decisões? Faz total diferença. É, imagina. Faz total diferença. Porque o que eu vejo hoje é que a maioria dos clientes eles chegam, eles têm ali uma necessidade, poxa, eu preciso aparecer mais. E aí eles misturam, né? Preciso aparecer mais com tem que ter um Instagram ativo, né? E não é só isso. Quando a gente fala de branding, é o todo, como você já trouxe. Uhum, Eh, Quando o cliente chega hoje, ele chega com uma expectativa de que você gere resultado. Então ele uhum. tem lá: "Pô, eu preciso aumentar aqui, quero aumentar minhas vendas", né. Então, qual que é o percentual de clientes que chegam com esse nível de consciência de que existe um processo ou só chega e delega para A vocês? maioria A não tem maioria tem consciência. consciência. E o que acontece muito, que a gente gosta de fazer às vezes, é cliente oculto. Hum, Porque aí a gente cai naquela linha de que a pessoa não tá entendendo que são os 2 lados da mesma moeda. Quando a gente trabalha com clientes que precisam e querem de resultados mensuráveis, querem ROI literalmente sobre aquilo, a gente tem o nosso processo. O nosso trabalho é gerar oportunidades. A gente não atua comercialmente, a gente gera oportunidades. O nosso objetivo é gerar oportunidade qualificada, certo? Só que a partir do momento em que isso cai no seu colo, você precisa fazer o lado comercial, você precisa vender. Quando não se trata obviamente de um e-commerce, que a pessoa faz a compra ali e tudo certo. Mas quando é uma venda um pouco mais consultiva, quando é um serviço e tudo mais. É um horror a forma como as pessoas atendem. A quantidade de oportunidade perdida. Eu já fiz cliente oculto com vários clientes, de eu faço um fake lá de WhatsApp, tiro a minha foto, vou lá, mando mensagem. É o tira pedido. As pessoas não têm consciência sobre vendas. As pessoas que vendem não sabem vender, entende? Então, assim, se você não pergunta, não fala, ou se você não responde, fica por isso, fala as informações incompletas, ou só manda um material, uma imagem, um PDF e acha que aquilo vai responder todas as perguntas, quando na verdade teve um caso em que eu queria comprar um produto, e eu ainda facilitei a vida da vendedora, onde eu mandei o link: "Olha, eu tenho interesse nesse produto, mas eu não tenho certeza se ele é o melhor pra mim. Qual que é a diferença desse e desse?". Fui ainda super, né, a diferença é essa e essa. Tá, beleza, eu já tinha entendido isso pesquisando, certo? Ela poderia ter perguntado: "Qual que é o seu ambiente?", né, era um produto de instalação doméstica. Eu falei ela poderia ter perguntado: "Qual que é o seu ambiente? Qual que é a metragem do seu ambiente? Com que frequência que você vai usar?". Não me fez uma pergunta. E era um produto de um ticket altíssimo. Então, se nem o high ticket tem essa atenção, a gente imagina essas outras pessoas que vendem um produto que é o de baixo ticket. é. As pessoas não vão ver valor.
né. Até tem uma moça, agora eu não vou me lembrar o nome dela, que ela faz vídeos de testando atendimento de grandes marcas. E mesmo as grandes marcas pecam muito no atendimento. Então de nada adianta, se você tem o seu marketing, se você tem a sua estratégia, o seu marketing tá ali de gerando oportunidades. Não adianta você dizer que os leads são desqualificados, se você só manda um "oi, tudo bem? O valor é tal". Isso não é vender, isso não é atender, né. Atender não é você responder mensagem. Então assim, é um show de horror, na maioria das vezes. É, e assim, a gente vê de tudo, né, de De tudo. tudo. E é um total despreparo, porque entra justamente naquele ponto sobre eu vou fazer tudo de forma, fontes, minha cabeça, né, Uhum, ou daquilo que eu acho que vai funcionar, e aí não funciona, né. uhum, Então, pra gente, eu sei que a gente falou muita coisa técnica aqui, né, algumas coisas, alguns pontos que eram bem técnicos. Eu vou fazer agora umas perguntas hum, para você responder o que que significa, tá bom? opa, Porque talvez a quem tá assistindo a gente ou quem tá ouvindo a gente não conheça alguns termos, né. tá. Você falou o growth, né, a tradução é Eu traduziria em performance. performance. Performance, então growth, performance. Branding. Branding é mais difícil, né. Gestão de marca. Gestão de marca, né, o todo da marca. ICP, É o índice do cliente ideal, né, que é isso que a gente comentou, identificar características ali que deem esse direcionamento sobre o público, características do público. perfeito. Então o E cliente o ICP, na verdade, ele é aquele meio termo entre a persona e o público-alvo, que é o mais comum, né. Então, persona é algo mais detalhado, você dá nome, você dá idade, você desenha o lifestyle. Público-alvo, 50 a 60 anos, tarará. E o ICP você já traz características um pouquinho mais esclarecidas, você já dá segmento, você é o meio termo entre o detalhamento da persona e a abrangência do público-alvo. perfeito. ROI, Retorno sobre investimento. retorno sobre investimento. Se você investiu, sei lá, R$ 10.000 e retornou, sei lá, 100.000, você teve um ROI de Tantos por cento. tantos por cento, Exato. né. Hã, eu a gente falou mais Eu algum falei churn também, eu acho. churn, né, É taxa de cancelamento. perfeito. Alguma outra? Você falou alguma agora no final que talvez eu tenha Não me lembro. pensado também, não me lembro. Eh, Como é que faz para legal, Thalia, gostei muito do que tudo que você falou. Como é que eu faço agora para falar com você, para tirar minhas dúvidas sobre o seu Uhum, trabalho e entender se de fato consigo aplicar aqui, né, no meu uhum. negócio, de contratar para o meu negócio, como é que faz? Fico totalmente à disposição, né, tem o meu LinkedIn, que as pessoas podem me conectar por lá, Instagram da Auri Studio, AUHI, e estúdio sem o E. Meu WhatsApp também, Bruno pode colocar aí depois à disposição. E lá a gente tá sempre compartilhando conteúdos, compartilhando cases, sempre tentando trazer informação sobre o mercado e nossas constantes atualizações também sobre o mercado da criação, do marketing, da inteligência artificial, do branding, das vendas e etcétera. Muito bem, se você puder deixar uma mensagem também para quem está te ouvindo aí, que é aquela mensagem final. Eu gosto muito de uma frase que é: "Se você não faz nada novo, você nunca terá nada novo", né. Então, se você continua consumindo sempre os mesmos conteúdos, estando nos mesmos lugares, fazendo as mesmas estratégias aí nos seus canais, você provavelmente vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, é importante estar em constante atualização, entender que nada é uma receita de bolo quando a gente fala de comunicação, gestão de marca, e entender sobre o seu negócio e estar sempre se atualizando e inserindo novas formas de atuação. Muito bem, sensacional. Hoje entrevistamos então a Thalia, parceira da Auri Studio. Nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Todas as redes sociais da Thalia, da Auri, todos os contatos dela vão estar na descrição deste vídeo, deste áudio, e você pode chamar ela por lá, pode contatar ela por lá, ok? Bom, podcast é depois do pitch, e depois do pitch, porque o network ele só começa depois do pitch. Ficou bem redundante no final, mas só começa depois do pitch. Até o próximo episódio.